Olá a todos, que Deus abençoe ricamente a sua vida e que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a vida de toda a sua família. Eu gostaria de dar continuidade ao nosso estudo a respeito da Santa Ceia, uma cerimônia que nós teremos no próximo domingo. E para falar sobre esse assunto, eu gostaria que o senhor, a senhora, abrisse sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 3, o versículo 16 e também o versículo 17. João, capítulo 3, versículo 16 e também o versículo 17, que diz assim: Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Essas palavras, elas deixam bem claro qual o propósito do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Porque as religiões, de um modo geral, elas tentam, talvez inconscientemente, elas tentam bloquear, elas tentam barrar, dificultar a chegada das pessoas até a presença de Deus. Porque nessa passagem de João que nós lemos, fica muito claro que Deus enviou o seu Filho para salvar o mundo. Não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo através dele. Ou seja, quando o pecador, quando o viciado, o criminoso, a prostituta, o idólatra, o feiticeiro, enfim, quando o pecador, de um modo geral, e aí nós estamos falando de todo ser humano, ele se volta ou pretende se voltar ao Senhor Jesus, nós precisamos facilitar essa chegada. Porque se o próprio Deus, o Deus Pai, para que o pecador tivesse acesso a ele, enviou o próprio Filho, por que é que nós iríamos dificultar esta chegada? Mas você sabia que na maioria das religiões o que se encontra na Santa Ceia não é uma revelação da santidade do Senhor Jesus em favor do pecador? Não. Normalmente o que nós observamos é que a igreja ela tenta mostrar, sim, a santidade de Jesus, mas ela tenta mostrar a incapacidade, a situação crítica do pecador diante de Deus. E então, ele diz assim: você só pode participar da Santa Ceia se você consertar isso. Se você abandonar a vida errada, os vícios, a prostituição, a mentira e tal, e vem aí uma lista, um rol de situações que ele precisa se consertar para então se achegar ao Senhor Jesus. E na verdade não foi isso que Deus fez. Deus enviou o Senhor Jesus para aproximar o pecador dele. Deus enviou o Senhor Jesus para lavar os pecadores dos seus pecados e trazê-los para perto, para salvá-los. Não foi o que nós lemos? Que ele enviou o Filho para salvar o mundo e não para condenar o mundo? Então, a Santa Ceia, amiga e amiga, é a oportunidade de você se aproximar de Deus, a oportunidade de você ter uma experiência com o corpo e com o sangue do Senhor Jesus e de receber os benefícios do sacrifício realizado pelo Senhor Jesus na cruz, que foi nos dar o direito à cura, à libertação, à saúde,
os benefícios que foram deixados por ele. Não é assim? Que ele carregou sobre o corpo dele, levou sobre o corpo dele as nossas dores, as nossas doenças, as nossas enfermidades, todas as maldições, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Não é isso que nós lemos no livro do profeta Isaías, capítulo 53? Ora, se Deus proporcionou na pessoa do Senhor Jesus a aproximação do pecador a ele, a redenção do pecador e uma vida de qualidade ao pecador, por que é que nós vamos obstruir esse caminho? Por que nós vamos criar dificuldades? Porque, amigo, quando o pecador se aproxima do Senhor Jesus e ele contempla a santidade do Senhor Jesus, isso não vai torná-lo mais pecador. Pelo contrário, vai fazer com que ele enxergue a situação real, a sua situação real, e abandone a vida de pecado. Procure abandonar a vida de pecado através da obra do Espírito Santo na sua própria vida. Olha, eu me despeço aqui, mas amanhã eu volto falando um pouquinho mais desse assunto a respeito da Santa Ceia. Até lá!